número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos para a 13ª sessão extraordinária, segundo a sessão legislativa, 17ª legislatura, em 10 de maio de 2018, com início após o término da sessão ordinária. Item único, senhor secretário, para a leitura. Item único, leitura e deliberação do projeto de lei número 1470/2018. Cria, no âmbito do sistema ensino do município de Guarulhos, o programa Escola Sem Partido. Vereador Dr. Laércio Santos. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dr. Laércio Santos. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Para encaminhar, vereador. Para encaminhar. É verdade. Desculpe, senhor presidente, para encaminhar. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, quem nos assiste pela TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, esse vereador teve a iniciativa há cerca de 15 dias passado de apresentar nessa Casa de Leis um projeto Escola Sem Partido, entre aspas. Não esperava esse vereador trazer tanto polêmica para esta casa. O que nós precisamos, sim, é da discussão. A discussão, ela é sadia, a discussão democrática, ela é importante. A assintosidade não é interesse desse vereador e tenho certeza que nenhum dos pares daqui que se fazem presente. Nós queremos sim, nós queremos cada dia uma escola de qualidade, respeitando os limites, e esse limite não se limita somente ao ente público, ao ente particular e todos mais. Eu acho que já passou da hora da gente passar por essa discussão do tema em questão. Veja que matéria desta natureza, ela corre o Brasil afora. Esta semana, ainda de forma recente, o deputado Flavinho, do PSC, na Câmara Federal, apresentou o relatório do mesmo, tratando de matéria da espécie. Então, não pode a Câmara da cidade de Guarulhos se furtar de discutir um projeto, a meu juízo, de suma relevância, como vem ocorrendo na Câmara Municipal de São Paulo, onde o projeto já está tramitando por algumas comissões, na cidade de Campinas, Sorocaba e outras cidades mais do país afora. Sinto muito pela assintosidade que houve desnecessariamente. Penso que nós não temos que partir para a rivalidade. Todos nós aqui somos um único grupo, somos um grupo guarulhense que sempre queremos uma cidade melhor, uma cidade com qualidade de vida, com qualidade de estudo, com a passagem de conhecimento, mas conhecimentos do dia a dia da grade escolar, sem se deixar levar por influência de A, B ou C, jamais. Então, tenho certeza e convicção que o projeto é nessa magnitude. Não é para calar a boca de quem quer que seja. Respeito, sem dúvida nenhuma, a posição contrária. Respeito os meus pares do Partido dos Trabalhadores, que foram sempre muito respeitosos para com este vereador, e a recíproca é verdadeira para com eles. Penso sim que nós temos que divergir, mas jamais partir para o embate, porque com isso ninguém ganha, é a cidade que perde. Então este vereador conclama os colegas aqui presentes para que venham apoiar a deliberação do projeto em questão, de suma importância para a cidade. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. É para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar. Peço à plateia que se mantenha em silêncio. É para encaminhar? Para encaminhar a votação, com a palavra, vereador Rômulo Ornelas. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço... Pode falar, vereador.
eu vou encaminhar esse projeto na seguinte questão, pedindo para o voto contrário. Pelo fato, não é o hábito dessa casa aqui a gente derrubar projeto na deliberação. Não tem esse hábito aqui, apesar que esse ano foi derrubado um projeto da vereadora Janete aqui. A prática da Câmara não é a derrubada de projeto em deliberação. Mas tal a monstruosidade do projeto, a bizarrice desse tipo de projeto, eu, enquanto professor, jamais poderia votar favorável nem pela deliberação de um monstro desse tipo, da tal qualidade. Obviamente, eu queria vir aqui fazer um debate pedagógico em cima do projeto, fazer um debate, uma discussão, um apontamento nas ações pedagógicas. Lendo o projeto, observei que não tem nenhum fundamento pedagógico, não tem nenhuma base para que eu possa me embasar e discutir aqui e apontar o meu ponto de vista contra o ponto de vista do autor do projeto. O projeto é um negócio sem fundamento, sem base pedagógica. Eu queria colocar minhas convicções contra as convicções do autor, mas não dá. O projeto é um negócio vazio, que na sua tese, o que prega? É um embate e um acerramento entre professor e aluno. É criação, uma pregação de ódio entre professor e aluno. E esse tipo de debate, eu não vou nesse debate. Agora, se tiver colocando aqui um pensamento pedagógico contra o que eu defendo, uma linha paulo freireana, eu ia aqui colocar. Mas quem é o pensador desse tipo de projeto? Eu não conheço. Me passaram, em 2016, segundo consta, o pensador desse tipo de projeto foi um autor pornô chamado Alexandre Frota, que não tem nenhum embasamento. Tentei ler alguma coisa do Alexandre Frota, não vi nada, nada me embasou pedagogicamente para que eu me sustentasse e chegasse aqui e contrapor as ideias. Resumindo, senhor presidente, então, não tem debate pedagógico porque não tem nenhuma base científica o projeto. Então, é uma coisa inócua, inclusive ilegal, não tem nenhuma base legal disso aí, e aí fica esse vazio, e por isso que eu vou votar contrário à deliberação. Pela presidente. Pela ordem. Para encaminhar. Com a palavra, vereador Marcelo Seminalvo. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha nesta casa e pela TV Câmara, eu não poderia deixar de me manifestar acerca desse projeto de lei. Presidente, eu gostaria que garantisse a minha fala, porque a democracia, ela se faz respeitando, e as pessoas estão aqui falando de democracia, mas não sabem respeitar um vereador na tribuna. É triste isso, né? É triste. Senhor presidente, o Escola Sem Partido devia começar com escola com aluno dentro da aula, inclusive os alunos que estão aqui que não respeitam o vereador, porque tem que aprender na escola a respeitar o vereador na tribuna. A questão desse projeto, ele tem a ver muito mais com a constitucionalidade do que propriamente o mérito, né? E como advogado, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu não poderia deixar de me manifestar. O próprio Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa questão e já disse que esse projeto é ilegal. Se o Supremo disse que é ilegal no âmbito nacional, Guarulhos o que é? Está no Brasil ou não está? Está no Brasil ou não está? Então, o princípio da hierarquia das leis, ele não nas escolas se aprende, é na faculdade de Direito, mas eu convido o pessoal da Escola Sem Partido a se inteirar, porque há uma hierarquia entre as leis e se o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não é válido, não é válido. Então, eu quero aqui deixar primeiro registrado, do ponto de vista da legalidade isso, do ponto de vista da política, é tão triste a gente
perceber o movimento que existe no nosso país agora, essa guinada à direita, onde diz que tem que haver neutralidade ideológica. Neutralidade ideológica, na verdade, é um posicionamento político também, porque não há neutralidade em lugar nenhum. Lugar nenhum. Essa história de que um juiz é imparcial coisa nenhuma. Ele tem a formação acadêmica dele, ele é uma pessoa que nasceu numa família de direita, ele foi formado nesse diapasão. Então não há neutralidade ideológica. Então por isso eu quero deixar aqui tranquilizado as pessoas que são contrárias a esse projeto de lei, porque, eu vou segurar, presidente, porque tem que respeitar o vereador na tribuna. Eu tenho aqui a tarde e a noite inteira. Pode continuar, vereador. Terminou? O Escola Sem Partido pode ser deliberado hoje, senhor presidente, porque há um princípio nessa casa da gente deliberar os projetos de lei em respeito ao vereador que apresenta. Mas é flagrantemente inconstitucional e vai ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E lá a gente vai analisar o mérito dessa propositura e aí lá a gente vai averiguar o que acontece com esse projeto de lei, se ele prospera ou não. Então, em homenagem ao vereador Laércio Santos, que é um colega que apresentou, eu vou me abster de votar esse projeto, porque não votaria a favor de jeito nenhum, mas na CCJ ele será avaliado, presidente. Obrigado. Oi. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Para encaminhar, senhor Com presidente. a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu gostaria, fiz questão de utilizar a palavra aqui, para dizer que primeiro essa é uma casa que necessita que a gente faça o melhor debate possível. Que a gente não trate as questões aqui com uma superficialidade. Que a gente tenha tranquilidade e calma para respeitar aqueles que vieram aqui para se manifestar e emitir suas opiniões sobre o projeto que nós estamos debatendo. E tenhamos também a tranquilidade, senhor presidente, de ter aqui essa casa como um espaço de recebimento dos movimentos sociais, dos movimentos populares, daqueles que se organizam numa luta para que a cidade seja mais justa, igualitária. E eu percebo aqui nos companheiros e companheiras organizadas nos diversos movimentos. Mas eu gostaria de dizer aqui que hoje nós não vamos aprovar ou rejeitar o projeto. Hoje nós trata apenas do encaminhamento deste projeto para as comissões. Nós vamos aqui opinar sobre mandá-lo para as comissões ou não. Hoje, a partir de hoje, qualquer que seja o resultado, não terá na prática a implementação da lei, porque parte aqui do regimento interno e da lei orgânica, que é apenas a deliberação para as comissões, inclusive as comissões com o poder de dar continuidade ou não. Porque um projeto que é inconstitucional, pode haver um entendimento da comissão de que ele não deve continuar e ele pode ser arquivado. E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar para que a casa tenha a cabeça no lugar para poder tomar essa decisão. Eu gostaria de falar para aqueles que nos assistem em casa, que quando esse projeto entrou na pauta, e pode até parecer muito bonito, muito esclarecedor, nós não queremos partido na escola. A gente não quer nenhum tipo de política partidária. São justamente aqueles que negam a política partidária, que querem um judiciário partidarizado, que querem uma mídia partidarizada. Nós queremos também a justiça sem partido, a mídia sem partido, sem opinião, onde muitas vezes o que a gente vivencia, quando a gente está diante, eu que sou educador, sou professor, me junto aqui aos nossos companheiros e companheiras, quando a gente está na sala de aula, não dá para a gente chegar lá e fazer um discurso da neutralidade. O projeto aqui, ele sequer será neutro, mas mesmo que fosse neutro, como é que eu respondo na sala de aula questões como o extermínio da juventude negra, sem entrar no debate de classes e no debate que existe uma ampla maioria para exterminar negros e negras? Como é que na sala de aula eu vou manter imparcialidade se várias meninas são vítimas de abuso sexual por próprio membro da família? Como é que eu vou deixar de entrar no debate
Se na sala de aula a gente vê a perseguição àqueles que têm uma opção e uma escolha de namorar diferente daquilo que a sociedade está acostumada. Como é que nós vamos ter neutralidade na escola se muitas vezes os alunos estão, infelizmente, na nossa rede municipal, passando o dia inteiro sem ter o que comer por falta de merenda? Como é que nós não vamos tratar com os pais de alunos e com os alunos essa dificuldade? Como é que nós vamos falar de neutralidade numa escola pública que historicamente paga os piores salários? Como é que nós vamos ser neutros com uma categoria que não é valorizada? Como é que nós vamos ser neutros quando os nossos alunos trazem para a gente publicações de cunho fascista, de cunho racista, de exaltação ao nazismo? Como é que nós vamos ser neutros numa sociedade que está preparada para perseguir, para oprimir aqueles que são da classe trabalhadora e para enaltecer aqueles que enriquecem à custa dos trabalhadores no Brasil? É isso que está em jogo aqui, é isso que nós queremos dizer. Nós não podemos aceitar que por detrás de uma proposta de neutralidade se passe uma opinião de classe. É isso que quer se passar. Aqueles mesmos que dizem pregar neutralidade se reuniam há bem pouco tempo atrás em torno de um pato amarelo, pregando ódio. Tem um rapaz que está de pé ali, eu peço até para as pessoas aqui saírem daqui que estão sentadas, que correm um risco aí do vidro quebrar, cuidado, machucar aí, alguém aí. Tá colando o último lá, cuidado ao descer. Companheiros, nós temos hoje, para encerrar, senhor presidente, um país que hoje vive uma triste página da sua história, onde muitas vezes as pessoas que hoje se dizem neutros, são os mesmos que se reuniram em torno de um pato amarelo para tirar direito dos trabalhadores. São os mesmos que defendiam Eduardo Cunha e Michel Temer como solução para os problemas desse país. São os mesmos que saíram nas varandas gourmet do Brasil para bater panela. E hoje a gente não vê as panelas, o máximo que a gente consegue ver é o cabo da panela, porque eles têm vergonha de sair às ruas. É por isso que a escola tem que debater, como disse Paulo Freire, os alunos têm que vir com o acúmulo que já tem. Os alunos têm que chegar na escola empoderados para poder optar sobre os caminhos. Senhor presidente, eu gostaria de encerrar, senhor presidente. Está tendo manifestação dos dois lados, vereador. Senhor presidente. Uns aplaudem, outros vaiam. Mas nós verificamos que os educadores e os professores aqui se manifestaram ao final de cada discurso, porque queriam ouvir, inclusive, os argumentos daqueles que apresentam o projeto. Isso é democracia. O outro lado quer ganhar no grito e na força, e não vão ganhar. Esses que estão aqui se manifestaram, eu quero parabenizar na última semana, senhor presidente. Nós não precisamos, porque eu me coloco entre vocês. Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente, da escolta da GCM para entrar e não nos escondemos na garagem, porque nosso lugar é a luta. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Dr. Eduardo Carneiro. Com a palavra, vereador Dr. Eduardo Carneiro. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Bom, na minha fala, eu gostaria de chamar a atenção dos acontecimentos que aconteceram esses dias. Aqui é uma casa de leis, aqui é onde se discute temas controversos, sim, controversos, mas eu acho que a nossa sociedade precisa aprender a respeitar o outro lado. Aquele que é favorável é fascista? Não é assim. Não é assim. O que aconteceu
inclusive aquela confusão após o término da última sessão, em toda aquela confusão, naquela briga, é tipo da situação que ninguém tem razão. Ninguém tem razão. Agora, eu preciso chamar a atenção de vocês como funciona a Casa de Leis. Quando se vem um projeto para casa, esse projeto, ele passa inicialmente pela deliberação, que é a votação de hoje. A partir do momento que é feita a deliberação, se esse projeto é aprovado na deliberação, ele vai para as comissões. E nas comissões da casa, é avaliado duas situações. Primeiro, a constitucionalidade, se o projeto é ou não constitucional. Por outro lado, é avaliado o mérito do projeto, que obviamente as comissões de mérito fazem o seu parecer. Na minha avaliação, isso tem sido já de longa data um tema de discussão entre os vereadores, que o projeto não ser deliberado, na minha visão, acho que não é o momento mais adequado. E por essa razão, hoje, eu venho à tribuna, inclusive em conciliação e respeitando o voto da oposição, dos vereadores do Partido dos Trabalhadores, respeito o voto dos senhores, mas eu também gostaria que o meu voto também fosse respeitado. Aqui nenhuma posição ela é imposta. Aqui é uma casa de leis. Imagine se todo mundo pensasse a mesma coisa da mesma forma. A sociedade é feita de controvérsias. Agora, nós temos que amadurecer enquanto sociedade de trazer as discussões para a Casa de Leis e cada um democraticamente demonstrar a sua visão, o seu parecer com relação ao projeto. Na data de hoje, na deliberação, vou votar favorável ao projeto de Vossa Excelência, vereador Laércio Sandes. Vou votar favorável. Eu vou votar favorável, vereador, até porque eu acho um bom senso. Você simplesmente não deliberar o projeto não é uma conduta de bom senso, porque a partir do momento que ele é deliberado, ele vai para as comissões. E as comissões, a Comissão de Justiça e Redação, vai verificar se é ou não constitucional. As comissões de mérito também vai fazer o seu parecer. E após a avaliação das comissões, aí sim o projeto virá para casa para ser votado. Então, na minha avaliação, e isso tem sido uma conduta aqui da casa, inclusive solicitado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo líder da oposição dessa casa, com relação à deliberação. Muitas vezes já tivemos projetos, inclusive da oposição dessa casa, que foi solicitado a nós, e nós tivemos um exemplo recente, vereador Edmilson Souza, recentemente, de um projeto que eu, pessoalmente, o projeto eu sou contrário, o senhor sabe disso. Mas eu votei, mesmo sendo contrário, eu votei favorável à deliberação do projeto e nós tínhamos conversado a respeito disso. Então, eu acho que, acima de tudo, a sociedade precisa amadurecer. E na Casa de Leis, nós não podemos dar um exemplo que foi dado na sessão anterior. Aquela briga, aquela confusão e de repente colocando até culpa a quem tentou controlar a situação, que foi a GCM, que fez a sua função, que fez o seu trabalho, está dentro da sua função. Quem não defende que
a nossa sociedade que nós vivemos tenha que ter um controle, obviamente eles estão querendo impor uma situação. Eu defendo o controle. Eu defendo que as pessoas possam ter sim posicionamentos e pensamentos diferentes. Acima de tudo, de conviver harmonicamente com quem pensa contrário ao que eu penso. Então, eu acho que a nossa sociedade, nós vemos hoje nas redes sociais, o índice de agressividade é muito alto. É muita agressão, é um desrespeito. Eu tomei até um posicionamento, vereador Laércio, eu não participo de rede social, não tem condição. Você coloca uma ideia e aquele que é contrário, ele vem com agressões de ordem pessoal. Então, baseado nesse raciocínio, eu venho aqui de uma forma conciliatória, acima de tudo, e eu solicito aos colegas, claro, cada um tem o direito do seu voto, mas eu vou votar favoravelmente à deliberação do projeto. Solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Senhor presidente, Janete Lula Pietá, vota não ao projeto. Pela ordem, presidente, eu voto sim. Nós estamos votando, não é o projeto, para deliberar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Registre o voto desse vereador não. Vereador Edmilson Souza vota não. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Voto não contra a lei da mordaça, presidente. Vereador Marcelo. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Reinaldo vota não. Pela ordem, senhor presidente. Voto sim. Vereador Eduardo, doutor Eduardo Carneiro. Pela ordem, senhor presidente. Voto não na lei da mordaça. Vereador Zé Luiz, vota não. Pela ordem, presidente, eu voto sim, senhor presidente. Vereador doutor Aécio Santos, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Genilda Bernardes. Voto não pela lei da mordaça. Vereadora Genilda, vota não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador... Pela deliberação, eu voto sim, senhor presidente. Pela deliberação, sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, eu voto sim. Da padaria. Vereador Ramos, da padaria, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz da Sete. Voto não. Vereador Luiz da Sete, vota não. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Barreto. Registrando já meu posicionamento referente ao projeto não, mas por uma questão de coerência, que essa casa siga o seu rito, que é de deliberar o projeto, voto sim na deliberação. Vereador Eduardo Barreto, sim. Vereador Lauri Rocha. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Encerrada a votação, considerado as comissões. Pela ordem, senhor presidente. Pela justificar meu voto. Não, o acordo... Com a palavra. Eu pedi para falar, senhor presidente, porque até onde eu saiba o acordo era para discutir, não era para justificar o voto. Até porque eu faço questão, porque nesse processo todo aqui, fui uma das que mais falei e que mais levei também. Então, quero justificar o meu voto para dizer que tudo o que aconteceu, o debate que aqui foi travado, eu, apesar de entender de que o rito dessa casa é deliberar todos os projetos para permitir a discussão, eu não me senti à vontade de votar favorável, porque eu sou uma educadora e a história sempre nos mostrou que não existe neutralidade. Na história, toda vez que na história houve neutralidade, o opressor oprimiu o oprimido. Isso é um fato concreto. Então,
para mim, neutralidade só é sabão de coco e detergente. Na educação, a gente lida com seres pensantes, com seres formadores críticos e que é responsável, inclusive, pelas futuras gerações. Responsável por transformar essa cidade e esse país num país mais tolerante, melhor para se viver, mais democrático, onde as divergências são tratadas nos campos da divergência e não na violência. E também queria registrar que na última sessão que teve aqui, todo o embate, e a gente viu aí pela mídia, todo mundo, para você ver, até a violência que aqui aconteceu, não houve neutralidade. Todo mundo tomou um lado, ou a favor ou contra, né? Então não houve neutralidade. Quando eu decidi proteger um grupo em detrimento do outro, isso é uma decisão, não é uma neutralidade. Quando eu decidi ir lá para a secretaria, isso é uma decisão, não é uma neutralidade. Quando a gente resolveu usar de tudo que aconteceu, isso é uma opção, não é uma neutralidade. Todos nós, na última sessão, tomamos decisões. Nenhum de nós ficamos neutro, em cima do muro, porque neutralidade é isso, é omissão, é em cima do muro. Neutro, só detergente, não educador. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para justificar o voto, presidente. Com a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde que me ouvem. Para deixar bem claro a todos aqui e para esclarecer, só solicito 1 minuto de silêncio para vocês entenderem o que foi votado. Meu voto foi sim pela deliberação. O que foi feito aqui foi só deliberado o projeto. Não foi votado nem a favor nem não o projeto. Só deliberação. Então eu vim aqui justificar meu voto a favor da deliberação do projeto. Bem claro a todos, só para explicar o que foi feito aqui. Obrigado, presidente. Oi, pessoal do som. Pessoal do som. Microfone do lado esquerdo. Com a palavra, vereador Eduardo Barreto, para justificar o voto. Pela ordem, presidente. Para justificar o voto, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde, quem está na galeria nos acompanhando. E a todos que nos assistem em casa pela TV Câmara. Correção no tempo, por gentileza. Por gentileza, o pessoal que está na galeria, eu acho que é interessante ouvir aqui os posicionamentos e as colocações dos vereadores. Gostaria que fosse garantida a minha fala, presidente. Peço à plateia para que façam silêncio, pois tem um vereador na tribuna. Com a palavra, vereador. Bom, presidente, com o tempo já corrigido, gostaria aqui de justificar o meu voto dizendo que tenho aqui em minhas mãos algumas considerações a respeito da constitucionalidade do projeto Escola Sem Partido. Mas nem vou ler todos, presidente, porque nós temos uma lei maior que nos rege, que é a Constituição Federal. E nela, no seu artigo 22, inciso 24, diz que compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Vou me atentar a essa justificativa unicamente a esse artigo e dizer, presidente, que fiz aqui o meu posicionamento pela deliberação do projeto por uma questão de coerência e compromisso com a palavra, porque esta casa, nos seus primeiros dias dessa legislatura, acordou que todo o projeto seria deliberado, e eu não posso aqui ir de encontro àquilo que eu firmo como compromisso. Deixo aqui claro, presidente, deixo aqui claro, nobres pares, e a todos que nos acompanham pelas galerias e também em casa,
Meu voto, quando este projeto assim for discutido, será pela contrariedade. Será não à escola sem partido. Por quê? Para discutirmos o sem, deveríamos ter o com. E qual que é o partido que hoje se tem na escola? Alguém pode me explicar? Vaias e palmas também fazem barulho, eu quero justificativa. Não existe partido hoje dentro de escola, porque não existe dentro de grade curricular. O que estão tentando... Presidente, gostaria... Respeito eu não cobro ali, gostaria de cobrar o regimento da casa, que é o silêncio, presidente. Presidente, estamos falando aqui... Com a palavra. De maneira que, como se fôssemos inserir numa grade curricular a escola sem partido, como se existisse a escola com partido. É garantido pela lei de diretrizes e bases, presidente, o direito à pluralidade, presidente, o direito ao livre pensamento dos nossos professores. O que estão tentando fazer aqui com essa escola sem partido é cercear o direito mais sublime que existe, diria eu, na nossa sociedade, que é o poder, a liberdade de cátedra dos nossos professores. Vou aqui deixar um exemplo a todos aqueles que nos ouvem. Sócrates preferiu a sússica, tomar veneno, a renunciar o seu dever, o seu entendimento de buscar os conhecimentos para os jovens. Preferiu ser condenado à morte do que ir por uma cadeia com o peso de jamais ter compactuado em se silenciar. Então aqui, presidente, deixo explicitado através do meu posicionamento o direito à livre democracia, o direito ao livre pensar do professor e as discussões em sala de aula, porque o indivíduo é formado pelo um conjunto de experiências empíricas que adquire durante a sua vida. Então essa liberdade nós devemos ter dentro das nossas escolas garantidas. Já explanei aqui a respeito da constitucionalidade. A nossa carta, a nossa lei maior já diz que compete apenas à União. Os diretrizes. Apenas à União. O outro vereador aqui, Marcelo Seminaldo, já expôs que o STF foi contrário ao entendimento desse projeto também. Então a constitucionalidade aqui não se discute. O que se discute é que nós devemos ter aqui o dever e a obrigação de garantir a liberdade de cátedra aos nossos professores. Deveríamos aqui estar discutindo condições, valorização para os nossos professores que sofrem o que sofrem para estar dentro das salas de aulas para dar aula. E não mordaça a esses professores. Fica muito claro o meu posicionamento, presidente, de sim pela deliberação e não pelo projeto de escola sem partido. Pela ordem, senhor presidente. A senhora vai Justificar. com a palavra. Senhor presidente, aproveito antes de justificar, dizendo que em reunião com a nossa bancada, nós decidimos que eu representarei a bancada na discussão, na comissão da LDO. Também aproveito e justifico que o vereador Brinquinho estava em um velório e por isso não votou. Porque se ele votasse, senhor presidente, vai garantir a minha palavra ou não? Chega de daninho para esse grupo lá na garagem. Eu quero silêncio para falar, senhor presidente. Senhor presidente, pode falar. Primeiro, educação é fundamental. E educação, a meu ver, hoje nós temos que discutir que, além da qualidade da educação, o acesso e a pluralidade no tratar a sociedade
sociedade e na visão do que entendemos por democracia. Democracia na escola é exatamente criar no aluno as condições dele decidir. Eu sou contra o autoritarismo, mas o que nós assistimos hoje na nossa sociedade é uma exacerbação de uma posição minoritária, a meu ver, com moldes fascistas que querem impor à sociedade uma forma de pensar. Senhor presidente, nós entendemos e achamos democrático a questão de ir para as comissões. Espero que nas comissões se julgue a questão fundamental que já foi deliberada pelo Supremo Tribunal Federal, que esse projeto Meninada de São Paulo é inconstitucional. Vocês não vêm aqui em Guarulhos querer dar lição. Guarulhenses são esses. Vocês são de fora, financiados pelo capitalismo imperialista, né? Então, eu não vou ouvir os gritos dessa meninada financiada que vem de São Paulo em ônibus de luxo. Acho uma pena que vocês tenham levado uma pedrada. Eles não mereciam, que aí eles se colocam de vítima. É isso que eles querem. E são tão medrosos que ficam aqui, escondidos na garagem. Escondidos! São tão corajosos que não têm coragem de enfrentar os guarulhenses na fila e precisam de um respaldo da polícia. Para finalizar, senhor presidente, a juventude é isso mesmo. Só sinto pena que essa juventude está sendo deixada levar por princípios antidemocráticos. Eu defendo uma escola em que faça o aluno pensar. E o aluno tem que pensar que sociedade é plural, que a educação deve respeitar e ouvir todos. E é o aluno que competirá decidir o que é a sua escolha, porque eu acredito que esses educadores que estão aqui, eles defendem uma escola plural, crítica, libertadora, dentro do princípio de Paulo Freire e não dentro do princípio aí dessa coisa que tomou uma forma abjeta. Então, senhor presidente, eu quero agradecer muito a nossa discussão. Acredito que nas comissões vão ter clareza que esse projeto mordaça o aluno e o professor. Quero, com todo o respeito do vereador Sandi, dizer, vereador Sandi, a gente discute tudo, mas nós não podemos aceitar uma ideologia que é uma ideologia de direita e conservadora. Escola é para tratar o aluno com liberdade de pensamento, de opinião, respeitar o que a sociedade nos traz dentro de toda essa história. Essa garotada não sabe que a LDO, que a Lei de Diretrizes Educacionais, é estabelecida pelas diretrizes nacionais. Agora já estão lá em Araraquara, é o mesmo grupo, é um grupinho que vai a cada município para fazer esse teatro. Parabéns, vereadores, que se abstiveram, que votaram não, que votaram sim. Espero que as comissões saibam dar muito bem a resposta a essa questão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rômulo.
Para encaminhar ou para justificar. Para justificar. Senhor presidente, senhores vereadores, justificando meu voto não, como eu falei anteriormente, não é de praxe dessa casa a gente derrubar projeto na deliberação. Mas tem coisas que infelizmente não dá, tal qual a monstruosidade de um projeto sem pé e sem cabeça. Como eu disse, sem base pedagógica, sem nenhuma base científica para que eu possa me argumentar e votar a favor ou contra. Mas eu faço uma crítica aqui à Câmara e ao vereador e aos vereadores que defenderam esse projeto, talvez esteja querendo esconder e o que nós deveríamos estar fazendo aqui, discutindo o avanço da educação e os problemas delas, principalmente aqui no município de Guarulhos. Aqui no município de Guarulhos, o pessoal do MBL, que não sabe que eles são de São Paulo, mas aqui no município de Guarulhos não foi entregue os kits escolares, não foi entregue o uniforme escolar ainda. E o governo diz o quê? Está calado. Então, nós deveríamos estar discutindo aqui na Câmara que a população na periferia, as crianças na periferia, não estão tendo o material escolar. Cadê o material escolar da cidade? A prefeitura não entregou. Era essa discussão que tem que estar sendo feita aqui. Não um projeto desse inócuo, sem base pedagógica, sem nenhum fundamento científico, tem nada, apenas jogando aluno contra professor e vice-versa, sem base, nenhuma base pedagógica. Então, já deliberou o projeto, mas na próxima sessão nós vamos discutir aqui e dizer aqui nessa tribuna que os uniformes não foram entregues ainda, os material escolar não foram entregues e nós estamos aqui calados. Estamos aqui discutindo um sexo dos anjos, aqui um projeto que não tem nenhum fundamento pedagógico para a cidade, apenas para atender interesse de um grupo paulistano da cidade de São Paulo que quer levar essas ideias fascistas para as cidades da grande São Paulo e interior do São Paulo. Então é isso que nós temos. Vamos discutir a questão verdadeira da educação do Brasil, a parte pedagógica que interessa a população, não essa coisa sem fundamento pedagógico. É isso, senhor presidente. Para justificar, senhor. A palavra. Senhor presidente. Por favor, senhor presidente. Por favor, senhor presidente. Eu votei contrário à deliberação por conta de vários argumentos que já foram estabelecidos aqui. A inconstitucionalidade do projeto, o estabelecimento da irregularidade da apresentação desse projeto por vereador. Até me admira o vereador Laércio ter feito essa apresentação, que é um vereador que tem se colocado aqui extremamente atencioso com relação às legalidades dos projetos. E esse é um projeto totalmente inconstitucional, tanto do ponto de vista da apresentação pela Câmara Municipal, como do ponto de vista do cerceamento das liberdades e do direito do profissional educador em sala de aula exercer a sua profissão. Eu queria cumprimentar cada professora, cada professor, cada educador aqui presente, porque eles estão aqui lutando hoje pelo direito da profissão, pelo direito da profissão que é tão espizinhada dentro do nosso país, e é o profissional. O professor é o profissional, sim, primeiro a garantir a expectativa e a perspectiva de formação de um cidadão, né? Nenhum de nós aqui, nenhum vereador, nenhum assessor conseguimos ser o que somos hoje se nós não tivéssemos o auxílio
e o acompanhamento e a formação de um profissional educador. Então, todo o nosso respeito a vocês que estão lutando dignamente pelo direito da profissão, pelo direito de defender a democracia. E eu queria ler aquela frase deixada ali: toda neutralidade afirmada é uma opção escondida. Eu vou acrescentar: toda neutralidade afirmada é uma opção conservadora, reacionária, contra as liberdades e contra a democracia. E felizmente eu tenho a certeza que os conjuntos dos colegas vereadores aqui não irão aprovar essa aberração. E aos garotos que estão aqui nos xingando, volte para a escola, volte a estudar história, volte a estudar sociologia, volte a estudar filosofia, volte a estudar ciências sociais, meus queridos, que vocês estão perdidos na vida. Pela hora, presidente, para justificar. A palavra. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, como todos perceberam, senhor presidente, eu votei contrário ao encaminhamento, à deliberação desse projeto de lei, porque, como eu disse na minha fala anterior, do ponto de vista da legalidade, é uma aberração jurídica. Do ponto de vista da educação, é algo que não se sustenta, senhor presidente. Eu sou filho de um professor de história. Eu fico imaginando um professor de história entrando em sala de aula para falar sobre o período da ditadura militar, sem falar sobre partido, sem falar sobre a questão ideológica, sem falar o que envolveu aquele período. Eu fico imaginando, senhor presidente, se a escola com pluralidade de ideia já deu nisso aqui, vocês imaginem sem pluralidade de ideia o que vai dar. Então eu acredito que os educadores aqui presentes, professores, têm um desafio muito grande daqui para frente, que é poder fazer uma escola ainda melhor, para que a gente não chegue ao ponto de ter juventude fazendo esse tipo de debate aqui, querendo cercear o direito de um professor poder se manifestar em sala de aula. Isso é um absurdo. Na verdade, isso é o produto de um sistema educacional que a gente tem que repensar, porque também não deu certo, a prova está aqui. Outra coisa é ver vaiar, várias pessoas ali vestidas de camiseta verdinha, vaiana e tal. Eu sou corintiano, para mim é a torcida do Palmeiras, eu estou tranquilo, presidente. Pode vaiar à vontade, porque para mim... E o nível de politização que a gente chegou é tão ruim que ele se manifesta o tempo todo, parece torcida organizada. É grito de torcida organizada o tempo todo, querendo falar em cima de vereador. Terrível, né? Terrível. Eu lamento que a política no Brasil tenha chegado nesse patamar. Lamento que esse movimento pleiteie da maneira como pleiteia, sempre com pauta de direita, querendo acabar com a educação no nosso país, querendo acabar com todas as conquistas dos trabalhadores. Um movimento fascista e golpista, mas aqui em Guarulhos não vai encontrar amparo não. Vão perder nessa cidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Para justificar o voto. Com a palavra. Bom, senhor presidente, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar que vai ser esse próximo domingo, o Dia das Mães, e parabenizar todas as mães do Brasil todo. Além das mães, são professoras também. Quero parabenizar a todas, as guarulhenses, as mães guarulhenses, as paulistas, a do Brasil todo e do mundo todo. Senhor presidente, o que eu tenho a dizer é o seguinte: minha mãe foi 30 anos professora da rede pública estadual. Várias situações, vários acontecimentos dentro da própria escola estadual, que foi onde ela trabalhou por 30 anos, ocorreu fatos praticamente muito graves, sendo situações agravantes feitas até por alunos da rede pública. Então eu senti na pele, senhor presidente, o que minha mãe passou por 30 anos como professora dentro de uma escola, dando aula e sendo maltratada pelos alunos dentro das escolas. Então eu posso dizer aqui que o sangue que corre na veia da minha mãe, corre nas minhas veias também. Teve momentos que ela chegou a ser agredida, teve que ir para o hospital com fratura no pé, alunos
chegaram a atacar cadernos em cima da minha mãe. Então eu acho que eu votei não para não deliberação desse projeto por esse motivo, e outro que acho que a educação nesse país ainda tem que ser estudada e tem que crescer muito ainda. E os nossos alunos ainda não têm condições de avaliar uma situação nesse país que hoje nós encontramos, uma situação que o país está praticamente um país sem controle. Eu acho que a deliberação desse projeto seria o correto, deliberar corretamente. Mas quando for passar nas comissões, principalmente em todas as comissões da CCJ, eu votarei não esse projeto. Certo, presidente? Eu votarei não a esse projeto, porque esse projeto não traz benefício nenhum para o país. E é inconstitucional, é um projeto inconstitucional. Cabe à esfera do governo superior federal a resolver isso daí. Muito obrigado, senhor presidente. Convoco sessões extraordinárias, tantas quantas necessárias, uma após a outra, para o dia 18 de maio, sexta-feira, às 10 horas, para apreciação até sua fase final dos seguintes projetos de lei, de autoria do Executivo Municipal. Projeto 1735/18, reajuste salarial do funcionalismo. 920/18, serviço de iluminação pública. 1080/18, Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos e Câmara de Conciliação de Precatórios. 1081/18, altera as tabelas 4 e 8, anexa do Código Tributário. 1223/18, criação do Fundo do Zoológico. 1224, programa Bicho Legal Adote um Animal. Projeto 1350/18, cartão fácil acessível para as pessoas com deficiência. Projeto 1351/18, revoga o dispositivo da Lei 7343, publicidades, licenciamento ambiental. Pela ordem, vereador Moreira. O vereador Brinquinho primeiro, por favor. Pela ordem, pelo artigo 151, por favor. A palavra. Obrigado, presidente. Muito boa tarde a todos que nos assistem, todos os presentes. Ô, presidente, precisa manter a ordem na casa aí, viu, presidente? A torcida do Palmeiras está exaltada ali, presidente. Gostaria de justificar, presidente, cheguei atrasado, porque um companheiro nosso, militante, que esteve aqui presente defendendo a não amordaça aos professores, não amordaça a escola, ele faleceu ontem e nós estávamos no seu velório. Inclusive eu gostaria que ao final da minha fala fosse feito um minuto de silêncio para o companheiro Serjão, companheiro que esteve aqui presente com a gente na terça-feira, esteve junto também no combate, na discussão em relação à Convenção Coletiva de Trabalho dos Condutores. Infelizmente ontem teve uma parada cardíaca e veio a falecer. Então, por isso eu não estive presente na hora da votação, porque meu voto seria contrário. Apesar de que vai ser muito bom a gente fazer o debate aqui agora, porque estão gritando ali, estão achando que ganharam alguma coisa, mas não ganharam nada. Porque na votação real, se vier para a pauta e para fazer a votação, eu tenho certeza que a consciência dos vereadores e vereadoras dessa casa será votar contrário. Porque todos na nossa vida tivemos um professor, uma professora que marcou a nossa vida, que a gente vai passando o tempo e a gente, depois de anos e anos, nós vamos lembrando desse professor, dessa professora que marcou, né, vereador Edmilson? Sempre teve aquele professor, aquela professora, um amigo dentro de sala de aula. E nem por isso, vereador, todos, independente da militância do professor ou da professora, não são todos numa sala de aula, 45 alunos mais ou menos, né, para mais, dependendo
o do estado hoje deve ser uns 60 alunos por sala. E nem por isso, 60 alunos por sala, nem por isso todos viraram comunista, ou nem por isso todos viraram direita, nem por isso todos escolheram o seu gênero somente na escola. A educação, precisa avisar para a torcida do Palmeiras que, primeiramente, a educação vem de casa. Desculpa, não é do Palmeiras não, brincadeira. Mas avisar para essa garotada, foi uma brincadeira com os meus companheiros aqui, somente vereador, mas avisar que a primeira coisa que tem que pensar é que essa educação que eles estão mostrando é o que eles trouxeram de casa. E isso nós não temos, porque em casa nós tivemos uma educação... Para concluir, vereador. Né? Uma educação maravilhosa, e essa educação continua na escola que nós temos hoje. Valeu. Pela ordem, senhor presidente. Defiro o pedido ordem, de Vossa presidente. Excelência. Peço a todos de pé que façamos um minuto de silêncio. Não entendi. E outra vez. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Primeiramente, presidente, eu gostaria só de pedir Primeiramente, só queria pedir desculpa à torcida do Palmeiras, porque eles são muito mais educados e são parceiros. Segundo, eu gostaria que fosse respeitado um minuto de silêncio pelo militante que faleceu e que sempre esteve aqui presente e lutou por todos que estão aqui dentro e lutou por essa casa, também lutou por essa cidade. E eu gostaria do respeito dessa casa pelo minuto de silêncio do companheiro Serjão. Isso eu não admito um desrespeito desse com militantes de sindicatos condutores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu gostaria que, se não puder ter o respeito dessa casa, que fosse retirar essas pessoas para que o minuto de silêncio fosse devidamente respeitado. Com a palavra, vereador Moreira. Sim. Eu gostaria de aguardar um pouquinho, senhor presidente, para silenciar um pouquinho para poder falar. É rápido, ele é um zimbum. Pela ordem, presidente. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, que estava aí assistindo a 13ª sessão extraordinária que nós transmitimos. Lembrando que na tarde de hoje, às 2 horas, começamos com a 25ª sessão ordinária. Ela foi bastante curta. O presidente da casa, ele encerrou logo no pequeno expediente, após o vereador Dr. Alexandre Dentista ter se manifestado na tribuna, ter falado aí sobre a transformação do PA Paraíso em UPA Paraíso. Na sequência, ele deu início à 13ª sessão extraordinária, em que os vereadores, eles deliberaram, né, o projeto que estava em pauta, né, uma deliberação única do projeto que cria o programa Escola Sem Partido no sistema educacional aqui de Guarulhos. O placar aí da votação foram 19 votos a favor da deliberação, 9 votos contrários à deliberação e 3 abstenções. A bancada do PT votou em massa contra o projeto e antes de haver essa votação, tanto o autor do projeto, o vereador Dr. Lécio Santos, do Democratas, ele defendeu a discussão do projeto, a deliberação. Vários outros vereadores do PT subiram à tribuna para dizer que não votariam a favor da deliberação, embora esse seja um trâmite normal da casa. Geralmente todos os projetos são deliberados para que sejam analisados para a comissão.
Então, resumindo, esse projeto que cria o programa Escola Sem Partido, ele passou aqui, foi deliberado, agora vai ser analisado pelas comissões da Casa. A sessão continuou muito quente, mesmo porque há vários movimentos sociais contra e um movimento social a favor desse programa Escola Sem Partido. Está aqui na galeria alguns movimentos sociais, como o Povo Sem Medo, Fórum Popular de Educação Guarulhos, o Coletivo TEIA e também o STAP, que é o Sindicato dos Funcionários Públicos de Guarulhos. Eles são contra o projeto e tem o grupo favorável ao projeto, que é o Movimento Brasil Livre. O presidente, logo depois das discussões, o presidente da Casa, ele convocou uma sessão extraordinária para o dia 18 de maio, às 10 horas da manhã, para deliberar 8 projetos de autoria da Prefeitura. Entre esses projetos está aí o reajuste de salário do funcionalismo público. Esse projeto estava na pauta para deliberação no grande expediente de hoje, mas ele não se chegou a deliberar nem votar projetos na sessão ordinária. E também outro projeto importante que vai ser discutido no dia 18 de maio é o da Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos e também de conciliação de precatórios. Então, essa sessão extraordinária do dia 18 de maio vai ser para deliberação e também votação final de alguns projetos. Então, os projetos vão ser deliberados, alguns deles, e outros vão ser votados, todos eles até a fase final. Então, esse foi algo importante que aconteceu também durante a sessão. Nesse momento, os movimentos sociais que estão presentes na galeria ainda estão discutindo, mesmo porque no final da sessão houve um momento de silêncio solicitado pelo vereador Maurício Brinquinho do PT, porque morreu um militante do Partido dos Trabalhadores e uma pessoa quebrou esse momento de silêncio, esse minuto de silêncio, e aí o clima que se acirrou, eles continuam aí na galeria discutindo. Agora eu convido você para acompanhar toda a nossa programação. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.